Você conhece a história de John Wayne Gacy? O homem palhaço que proporcionou aos americanos a história mais chocante e aterrorizante da época, o culpado de tirar a vida de dezenas de jovens? Não? Então vem comigo que eu vou te contar. Eu sou Ellen da Silva e esse é o canal Mistérios Obscuros. John Wayne nasceu no dia 19 de março de 1942 em Chicago, nos Estados Unidos. Sua família era operária. E ao que se sabe, John teve uma infância comum. Um desejo incomum aflorou em John. Em um certo momento de sua vida, ele passou a exibir uma tendência crescente ao sadismo, algo que lhe resultou vários encontros com a lei na década de 60. No ano de 1968, ele foi condenado por agressão sexual a um adolescente. Foi confinado em um reformatório masculino local e forçado a passar por avaliação psicológica. Vivendo sob liberdade condicional, em 1970, John tornou a ser preso por agressão sexual. Porém, as acusações foram retiradas posteriormente. Já em liberdade, John se tornou um empreiteiro de grande sucesso e logo teve condições de adquirir propriedades. Ele então comprou uma casa no subúrbio de Chicago. Ele era um vizinho exemplar, era visto como um empresário de sucesso. Segundo algumas informações recolhidas em site de notícias, John era membro do comitê local do Partido Democrata em Chicago. E para aumentar mais a sua popularidade, John criou um personagem. O personagem palhaço entrou na vida de John como parte de sua personalidade profissional e política. Ele começou a explorar seu interesse pelo palhaço como forma de ganhar atenção e popularidade, principalmente entre as crianças. Em 1975, John ingressou no clube de palhaços Jolly Joker, que era uma organização local de palhaços e artistas em Chicago. Ele adotou o nome de palhaço Pogo the Clown e começou a se apresentar como palhaço em várias festas e eventos de caridade. Ele se vestia com uma fantasia e maquiagem de palhaço bem colorida, composta por um design distinto de rosto sorridente. A persona de palhaço de John permitiu que ele se misturasse com a sua comunidade e ganhasse a confiança de meninos, que mais tarde ele explorou para cometer seus crimes. Ele usou seu personagem de palhaço para atrair suas vítimas, muitas vezes lhe oferecendo empregos ou dinheiro. Essa identidade dupla distorcida permitiu que ele escondesse sua verdadeira natureza sádica e realizasse seus atos monstruosos sob o disfarce de uma figura aparentemente inofensiva e divertida. Tem gente que distorce bastante a visão sobre a dupla personalidade de John, e muitos acham que ele enganava as pessoas se escondendo por detrás do palhaço. Porém, ele não tinha dupla personalidade ou transtorno dissociativo de identidade. Em vez disso, ele tinha uma identidade dupla no sentido de que se apresentasse como duas personas diferentes para pessoas diferentes. Nas comunidades, ele era visto como palhaço pogo. Nos eventos após as apresentações, ele se misturava com o público e conversava com todos, principalmente com os jovens. Nesse ambiente, ele já começava a atrair suas vítimas. John também levava uma vida normal e cotidiana antes que as matanças finalmente começassem. Ele foi casado 2 vezes e teve seus próprios filhos. Ele conheceu sua primeira esposa em 1964 e em seu primeiro casamento ele teve 2 filhos, um menino e uma menina. John acabou se divorciando no final de 1969, pois sua esposa não aguentava mais seus problemas em relação a meninos. Além disso, ela alegou que sofria tratamento cruel e desumano, e assim ela adquiriu a custódia exclusiva de seus filhos. Quando John ainda estava casado, foi acusado de agressão sexual e foi condenado a 10 anos de prisão. Porém, John não cumpriu integralmente sua sentença de 10 anos, pois recebeu liberdade condicional 18 meses depois. Ele rapidamente voltou para sua casa em Chicago, onde finalmente abriu um negócio próprio chamado Pintura, Decoração e Manutenção. Em julho de 1972, John se casou novamente com uma mulher que já tinha filhos de relacionamento anteriores.
Na casa que ele foi morar com sua nova esposa, ele matou sua primeira vítima no mesmo ano. A vítima tinha 15 anos de idade e ele a atraiu dizendo que tinha bebidas alcoólicas em casa. E naquela época, menores de 18 anos não conseguiam comprar bebidas sozinhas. Quando John já estava com sua vítima em um local fechado, ele dava um jeito de deixá-lo mais à vontade. E depois o abusava dele de todas as formas e o matava. Ele contou à sua segunda esposa que era bissexual. Isso despertou nelas algumas curiosidades e dali em diante ela passou a ficar mais atenta. Sabe-se que a esposa uma vez encontrou carteiras de meninos em seu carro e quando ela o confrontou sobre isso, ele ficou muito zangado. Ela também reclamou de um cheiro ruim vindo do sótão, mas John o atribuiu a um cano de esgoto com vazamento. Algo que a encorajou muito a dar fim no seu casamento foi quando ela notou que John estava guardando muitas fotos de homens nus. E por isso, no final do ano de 1976, John se viu novamente divorciado. Sem compromisso, John não tinha mais empecilhos o atrapalhando a cometer seus crimes. Ele se aprimorava cada vez mais, e por isso ficava mais fácil atrair suas vítimas. Ele visava jovens e adolescentes de 14 a 21 anos de idade. E após tê-los em seu domínio, John os torturava, obrigava os meninos a fazer coisas horríveis e depois os matava. Sua matança teve fim em 1978, quando John fez sua última vítima. A polícia obteve um mandado de busca para a casa de John, levando à descoberta dos corpos enterrados no espaço rastejante. A revelação chocante expôs a verdadeira extensão das ações monstruosas de John e dessa forma o levou à prisão. John confessou à polícia que desde 1972 ele cometera de 20 a 30 assassinatos. Ele alegou que eram adolescentes que fugiam de casa ou prostitutos. Ele também disse que abordava os jovens nos pontos de ônibus ou simplesmente na rua. As vítimas eram frequentemente trazidas à força ou enganadas por John, o qual comumente trazia consigo um distintivo policial. E dessa forma os jovens ficavam com medo dele e iam. Após a descoberta dos corpos, os restos mortais de 29 vítimas acabaram sendo encontrados na propriedade. A casa foi demolida em 1979 e o local foi posteriormente transformado em um espaço verde público para homenagear as vítimas. Em 13 de março de 1980, ele foi julgado, culpado e condenado à morte. John se transformou em uma celebridade macabra. Ele recebia visitas de professores universitários, estrelas de rock e mulheres que se sentiam atraídas por sua história. Em sua cela, pendurou dezenas de pinturas nas quais se retratava vestido de palhaço e as vendeu por grandes quantias em dinheiro. Depois de 14 anos no corredor da morte, em 10 de maio de 1994, foi aplicada uma injeção letal que acabou com sua vida. Faltavam poucas semanas para ele completar 53 anos. Suas últimas palavras foram: "Vão para o inferno. Vocês nunca saberão onde estão os outros corpos." Esse foi o fim de um dos capítulos mais assustadores da história criminal americana. A história desse homem foi mesmo chocante e aterrorizante. Diga para mim nos comentários se você já conhecia esse caso. Deixe também sugestões de casos parecidos que eu trarei aqui para vocês. E ficarei muito grata se você deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Um beijo e até a próxima!